Olá pessoal do sexto, tudo bem com vocês, gente? Professor Kleber de Ciências, vamos dar continuidade na nossa matéria sobre transformações dos materiais. Começamos falando sobre transformação química. Nós vamos finalizar hoje e iniciar transformação física. Ok, pessoal? Gente, página 42 do seu livro didático, tá? Acompanhe comigo aí na explicação do seu livro didático. Nós vamos falar especificamente sobre reações químicas e o corpo humano. Gente, olha só. Diversas reações químicas acontecem ou estão acontecendo no nosso corpo nesse exato momento. Sabe, para a gente se manter vivo, ou seja, para se manter vivo, o ser humano precisa respirar, se alimentar, eliminar resíduos e pensar. As transformações químicas e a atuação integrada dos diferentes sistemas são o quê? Responsáveis pelo funcionamento do corpo humano. Ou seja, gente, para que o nosso corpo funcione, ocorre diversos processos químicos, transformações químicas dos alimentos que a gente come, do ar que respiramos, a água que tomamos, todo mundo junto vai participar de um processo químico para liberar energia para o nosso corpo, para a gente poder oxigênio, alimento, nutrientes, certo? Então por isso que a gente tem que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, comer alimentos que possuam proteínas, carboidratos, enfim, diversas vitaminas também para o nosso organismo absorver energia para a gente poder ter energia para o nosso corpo e poder sobreviver, certo? Existem reações químicas que dependem de energia, mas você sabe de onde que vem essa energia, pessoal? Você já pensou nos alimentos? Alguns exemplos de reações químicas. Por exemplo, a digestão é o processo de transformação dos alimentos até que possam ser absorvidos e utilizados pelo corpo. Para que isso aconteça, pessoal, muitas transformações acontecem. Na boca, por exemplo, a saliva começa a atuar com uma transformação química de alguns nutrientes na saliva. Outro exemplo também é o sangue. Você já sabe que o sangue é uma mistura composta de muitas substâncias. Quando você se fere, há um ferimento na pele, ocorrem reações químicas que deixam o sangue mais espesso, mais denso, formando casca de ferida. Isso se chama processo de coagulação do sangue, certo? Outra coisa também, existem também reações químicas no nosso interior do nosso organismo. Você já deve ter pensado para onde que vai as substâncias que são produzidas e não são aproveitadas pelo corpo. O corpo humano tem vários mecanismos para eliminar as substâncias, como produção de urina, né? As fezes também, e a produção de urina. Tem também a respiração e a coordenação de atividades, dependem de combinação de diversas reações químicas que ocorrem em diferentes partes do corpo, relacionando informações do sistema nervoso com os demais sistemas de forma integrada. Ok, pessoal? Gente, basicamente é isso que acontece no corpo humano. Existem diversas reações que acontecem dentro do corpo humano. E a má alimentação, pessoal, alergias, infecções, podem alterar o bom funcionamento do corpo. Você sabia disso? Algumas vezes o fator que causa uma doença não é externo. E o corpo pode passar a produzir substâncias que não deveria produzir. Outras vezes pode deixar de produzir substâncias importantes, certo? Por isso nós temos que nos alimentar bem. Nessas situações é fundamental consultar um médico para avaliar corretamente os sintomas. E é claro, buscar um tratamento correto. Mesmo que na sua casa existam medicamentos a que você tem acesso, nunca tome remédio sem orientação médica, principalmente sem consultar os seus pais, ok? Bom, pessoal, transformação física. Essa é a parte final de transformação química. Iniciaremos agora a matéria sobre transformação física. Você pode observar nessas imagens um papel amassado,
depois o quê? Um papel em chamas e depois as cinzas do mesmo produto. Então, em todas essas situações, pessoal, a matéria inicial corresponde a um pedaço de papel, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, pego aqui um pedaço de papel, temos uma matéria inicial, um pedaço de papel. As transformações envolvidas são o quê? Bem diferentes. Quando o papel é queimado, no caso o papel da sua imagem é queimado, como a gente já estudou, ocorre uma transformação química, ou seja, em que as substâncias iniciais, reagentes, são transformadas em novas substâncias, os produtos, certo? Então, essa reação é representada por um esquema a seguir que está aí no seu livro didático, tá? Tá aqui, ó. No seu livro didático, acompanhe comigo aí, onde eu tenho o papel, que é sólido, mais o oxigênio, que é gasoso, vai ter um produto final, que é a cinza, sólido, mais o dióxido de carbono, que é gasoso, mais a água, que é também gasoso, certo? Então observe essas imagens e no esquema que apresenta a queima do papel, que a matéria inicial se transformou em algo diferente. Então houve mudança, originou uma nova substância, houve uma alteração na composição química da matéria. Então eu estou falando ainda de transformação química, nesse exemplo que eu acabei de dar e que o seu livro também está representando aqui. Então a combustão, pessoal, como também é chamada de reação de queima, ocorre com a interação entre um combustível, que é o material a ser queimado, por exemplo, papel, combustível, e um comburente, que é o material que interage com o combustível, no caso o oxigênio, que é um dos componentes do ar atmosférico. Nessa transformação sempre há liberação de energia na forma de luz e calor, por causa da queima, né? Agora, ao amassar o papel, observe, mesmo papel, eu amasso esse papel. Você pode observar que não há alteração na sua composição química. Ele era assim, ó. Ele era assim, certo? Aí eu amassei. Vê, não tem alteração química no papel. Então, a substância presente na sua constituição permanece o que? A mesma. Portanto, quando não são formadas novas substâncias, sendo modificada somente a sua aparência, ocorre o que? Uma transformação física. Essa é a definição de transformação física, pessoal. Que legal, né? Eu tenho então o que? Uma transformação física. Bom, vamos lá para a página. Abra aí seu livro na página. Página 44, tá, pessoal? Página 44. Abre aí no seu livro na página 44. Nós vamos ver agora exemplos de transformação física. Você já teve a oportunidade de amassar latinhas? Você vê, você pega uma latinha, eu não tenho aqui um exemplo agora, mas se você pegar uma latinha de refrigerante, de Coca-Cola, de Fanta, e você amassar ela, nós temos aí o exemplo na sua imagem, aqui, Se você amassa ela, veja bem, o alumínio, a latinha perdeu os seus componentes, houve uma transformação química? Não, é transformação física, porque não aconteceu, não originou outra substância, certo? Então você percebe que o formato e o tamanho não são, da lata são modificados, realmente, era grande, amassou, ficou amassada a lata. Porém, a composição química continua a mesma. Ela ainda é formada de alumínio, certo? Agora, por exemplo, um copo. Você pega um copo lá, né? Esse copo aqui. Ele cai e quebra, gente. O que acontece? O vidro não foi alterado, continua vidro. Só mudou a parte física. Não é mais assim, é quebrado, certo? Então, houve uma mudança no aspecto físico. O copo está quebrado. Outra coisa importante também, na transformação física,
A composição química dos materiais não é alterada, ou seja, não há formação de novas substâncias. Ok, pessoal? Lembra do papelzinho? Vamos voltar lá para o nosso papelzinho. Ó, eu tenho aqui um papel, certo? Ele está aqui, certo? Aí eu fiz isso, não deixou de ser papel, não alterou, não formou outra substância. Continua o quê? A mesma substância, certo? E outros exemplos também, como corte de cabelo. Você corta o cabelo, eu tenho muito cabelo, né? Você corta o cabelo continua o mesmo. Só houve a mudança. Eu tirei mais cabelo. Cortar alimentos, tomate, alho, você corta os alimentos, mudou o aspecto físico, mas não a composição química, certo? Dobrar o papel. Então, gente, as mudanças de estado da matéria, gente, as mudanças do estado da matéria, por exemplo, sólido, líquido, gasoso, também correspondem a transformações físicas. Porque assim, quando a água no estado líquido, ela é resfriada a 0 grau, ela vai se formar gelo, mas continua sendo água? Sim, continua sendo água. Por exemplo, do estado líquido para o sólido não muda, a fórmula é a mesma, H2O, certo? Continua com os elementos químicos, hidrogênio, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. O mesmo acontece com a ebulição da água, ou seja, quando a água começa a ferver, o vapor resultante continua sendo água. Os elementos que formam a substância são os mesmos que estão na mesma quantidade. Ok, pessoal? Só lembrando, ó, fórmula química é uma representação para simbolizar as substâncias. Os elementos químicos são os constituintes de todas as substâncias. Eu tenho um elemento químico, H2O. Qual que é a fórmula química? H2, 2 hidrogênio mais 1 oxigênio. O 1 não aparece porque não tem necessidade. Ok, gente? Muito bem. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Tá? Finalizamos transformações dos materiais, tanto transformação química como transformação física. Não deixe de fazer as suas atividades. Tem do livro didático, tá? Da página 45, 46, 47 e 48, tá? O livro de atividades também. Faça em casa. A página... Deixa eu só passar para vocês aqui. Na página do livro de atividades, você vai fazer a partir da página 22 até a página 28, tá bom? Faça essas atividades, vai auxiliar você na compreensão do assunto, vai facilitar, vai te ajudar a compreender o conteúdo fazendo exercícios, tá, pessoal? E vai ajudar na prova bimestral que está próxima, tá? Sem ser na semana que vem, na outra, né? E semana que vem a gente vai fazer algumas revisões também do conteúdo. Ok, pessoal? Gente, não esqueçam de entregar os trabalhos, tá? Aquelas pesquisas que nós falamos aqui, tá bom? Não esqueça, valendo ponto, tá, galera? Pessoal, tchau, tudo de bom, Deus abençoe.